Todo crente pentecostal conhece a promessa de Jesus Cristo, que quem crescer nele falaria em novas línguas. Já todo crente reformado conhece aquele versículo que fala que o Espírito Santo convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Mas apesar de sabermos aquilo que ele faz, nós sabemos quem ele é? Eu acho que é hora de nós conversarmos sobre isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Robson Rocha e você está no Conversas no Caminho. Nas páginas da Bíblia, nós vemos claramente a ação de Deus Pai no Antigo Testamento. Da mesma forma, nós vemos no Novo Testamento a ação clara e inequívoca do Deus Filho. Mas e o Deus Espírito Santo? Acredite, ele está lá. De Gênesis a Apocalipse, a sua presença está lá nos textos bíblicos e registrada nos textos bíblicos. Mas muitas vezes nós não percebemos a sua atuação nem tão discreta assim. Então é hora de conhecermos um pouco mais sobre a terceira pessoa da Trindade, o sujeito oculto da história, o Espírito Santo de Deus. Embora discreto no Antigo Testamento, nós vemos a presença do Espírito Santo sendo retratada logo no início, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, quando fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Nesse texto está escrito em hebraico Ruach Elohim, o Espírito de Deus. A palavra Ruach significa vento, sopro. De igual forma, no Novo Testamento é usada a palavra grega pneuma com o mesmo significado, sopro, vento, para se referir ao Espírito Santo. Daí vêm as palavras modernas pneu e pneumonia, que fala de ar, vento, sopro. O Espírito Santo é essa presente perceptível, mas não visível, assim como é o vento. Nós não vemos o vento, mas vemos a sua ação. Nós vemos as folhas balançando nas árvores, nós ouvimos o seu sopro passando pelos objetos, nós vemos a poeira sendo levada pelo vento. Mas o vento, propriamente dito, o ar em movimento, visto que o ar é invisível, nós não vemos. Assim é a ação do Espírito Santo ao longo da história. Então, o Espírito Santo é muito bem representado na Bíblia pelo sopro, pelo vento. Lá em Pentecostes, nós lemos em Atos que um vento veemente soprou dentro do cenáculo e os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Mas há outras simbologias. Jesus, por exemplo, comparou o Espírito Santo à água, quando fala que quem cresce nele, rios de água viva surgiriam do seu interior. E em João, descreve que ele, ao dizer isso, estava se referindo sobre o Espírito Santo que haveriam de receber. Também no Novo Testamento, o Espírito Santo é comparado com um fogo em sua ação purificadora. Então, o Espírito Santo ele possui diversas simbologias para representar a sua essência, mas também a sua atuação. Uma outra questão muito importante a ser analisada, considerada acerca do Espírito Santo, é que, embora pareça óbvia, não é tão clara para tantas pessoas. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é uma força, não é uma energia, não é algo controlável ou manipulável. O Espírito Santo é uma pessoa que age e por vontade própria, por decisão própria e por um domínio próprio. Mais ainda, nós temos que entender que o Espírito Santo não é uma pessoa qualquer, é o próprio Deus. Nós estamos falando da terceira pessoa que compõe a Trindade Divina. Se o Espírito Santo é Deus, por consequência, ele é soberano. Por consequência, ele é cheio de autoridade e vontade. E, portanto, não se deve desprezar a vontade soberana do Espírito Santo. Nós, cristãos, devemos ser sujeitos ao Deus Espírito Santo da mesma forma como somos sujeitos ao Deus Pai e ao Deus Filho, porque os três são um. E isso muitas vezes não é compreendido em sua plenitude por cristãos, tanto cristãos cessacionistas, que creem que os dons espirituais não se manifestam mais nos dias de hoje, quanto por cristãos pentecostais, que creem e buscam
os dons espirituais concedidos pelo mesmo Espírito Santo. É importante entender que o Espírito Santo não é energia, não é poder, não é controlável, não é manipulável para ser usado segundo a nossa vontade. É justamente o oposto. O Espírito Santo é o Deus Todo-Poderoso que utiliza os homens para cumprir com a sua vontade. E qual é a sua vontade? A proclamação do Evangelho. Vamos ver agora algumas características do Espírito Santo. Ele intercede. Aqui em Romanos capítulo 8, versículos 27, nós lemos que ele age com inteligência e sabedoria. Por exemplo, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então nós vemos o Espírito Santo agindo de forma intercessória. E também em Efésios, capítulo 1, versículo 17. Assim diz o apóstolo Paulo na sua epístola aos Efésios. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Espírito de sabedoria e revelação. Paulo está solicitando que Deus conceda à sua igreja dons espirituais, dons de sabedoria e revelação, dons concedidos pelo Espírito Santo. Ele possui emoções. Ainda em Efésios, vamos agora no capítulo 4, versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Nós estamos falando de um ser, de uma pessoa divina, que além de ter poderes inimagináveis, também tem emoções. O Espírito Santo se entristece com o comportamento do ser humano em quem ele quer habitar. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 11. Nós vamos ver aqui o Espírito Santo agindo com vontade e com domínio. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Essa passagem é muito importante porque nós vemos o Espírito Santo atuando de forma ativa, intencional, intelectual, determinando quem vai receber qual dom para o bem comum da igreja. O Espírito Santo agindo, distribuindo seus dons espirituais para o corpo de Cristo. Ele escolhendo qual dom será concedido para qual membro da igreja, conforme a sua vontade soberana. É importante entendermos isso. O Espírito Santo é o próprio Deus. O Espírito Santo é Deus agindo em favor da sua igreja para o propósito que Deus determinou, que é a proclamação do Evangelho. O Espírito Santo ele atua buscando que mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus, porque é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então ele comissiona a igreja a ir adiante para proclamar esta mensagem. Mais ainda, ele escolhe quem vai fazer o que de forma intencional e ativa. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos o próprio Espírito Santo dizendo: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu tenho proposto para eles. Ou seja, o Espírito Santo escolhendo quais missionários iriam. Em outras passagens no mesmo livro de Atos, nós vemos o Espírito Santo dizendo: não vão para cá, vão para lá, dando sonhos e revelações aos apóstolos para onde deveriam ir. O Espírito Santo agindo de forma soberana na proclamação e na expansão do reino de Deus pelo mundo antigo.
ou seja, Atos dos Apóstolos, seria melhor chamado de Atos do Espírito Santo, porque a todo instante nós vemos ele dizendo que é o Espírito Santo quem agia, é o Espírito Santo quem comissionava, é o Espírito Santo quem enviava, é o Espírito Santo quem capacitava para a missão que estava sendo dada a cada membro do corpo de Cristo. Então é necessário compreendermos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa tão importante quanto Deus Pai, tão importante quanto Deus Filho, os três são um, digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, e que ele foi enviado para morar em nós. Jesus Cristo disse que não nos deixaria órfãos. Ele ia para o Pai, mas enviaria um outro Consolador, o Paracleto, o Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma atuação intensa na vida da igreja. Ele nos lembra da palavra de Deus, ele nos inspira por meio dessa palavra a pregarmos o Evangelho e por meio dessa pregação ele convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Sem a consciência desses três itens, não tem como uma pessoa se arrepender dos seus pecados e receber a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Portanto, o Espírito Santo tem uma atuação fundamental na conversão do homem. Mas para que haja essa conversão, é necessário que haja um canal de proclamação que somos nós. Então, homens cheios do Espírito Santo, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, têm o dever de proclamar o Evangelho para que mais pessoas possam conhecer esta verdade e se arrepender, tocados pelo Espírito Santo. Mais ainda, o Espírito Santo ele concede dons à sua igreja para que esta mensagem possa ser proclamada e para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja. São os dons espirituais e ministeriais. O Espírito Santo concede dons de línguas, de variedade de línguas, de profecias, dons de revelação, de sabedoria, diversos dons espirituais para que a igreja possa ser direcionada por ele para um crescimento harmônico. Porque é necessário que a igreja de Cristo seja direcionada pelo Espírito Santo. A igreja de Cristo tem que ser como um barco neste mundo, com suas velas da palavra de Deus alçadas, abertas, para que o vento do Espírito a impulsione a ir onde Deus a quer levar. O homem que é espiritual tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Tem que ser levado para onde o Espírito Santo o quer levar. Para falar a mensagem que o Espírito Santo quer que seja dita a quem ele quer que seja proclamada. Porque ele é Senhor e nós servos. Ele é Deus, nós homens. E nós devemos obedecer à voz do Espírito. Temos que ser sensíveis à voz do Espírito Santo. E isso vem por meio da comunhão com Deus. O Espírito Santo é Deus, como já vimos. E Deus é amor. Deus ama o pecador. Isso tem significados muito importantes que muitas pessoas não percebem. Uma igreja verdadeiramente pentecostal é uma igreja que ama, evangeliza e faz missões. Porque essa é a missão que nós vemos o Espírito Santo desempenhando em Atos dos Apóstolos. Ele abençoa a igreja, ele capacita a igreja, ele comissiona a igreja e ele envia a igreja por todo o mundo para proclamar a salvação em Jesus Cristo, porque o Espírito Santo ama o pecador perdido e quer que ele seja encontrado. A igreja, então, é um servo da ação do Espírito Santo. Nós aqui estamos para proclamar esta mensagem. Como Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas como se sucederá esse ide? Quem definirá isso? O Espírito Santo. Ele é o vento que sopra onde quer. Ele tem vontade. E nós seguimos esse vento. Nós vamos com esse vento.
Nós alçamos as velas e vamos navegando segundo a orientação do Espírito Santo, porque Ele é o Senhor e nós servos. E uma pessoa que é cheia do Espírito Santo é uma pessoa que tem compaixão pelas almas perdidas. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo se importa com o seu próximo. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo tem piedade daqueles que nada têm e precisam de tudo. Porque Deus é amor. E alguém cheio do Espírito Santo é alguém que é templo do Espírito Santo. Nós nos tornamos santuário do Espírito Santo. Porque este é o verdadeiro templo que Deus quer habitar. Pessoas convertidas a Ele. E quem vai habitar? O Espírito Santo. Eu gosto, às vezes, de inverter a palavra para entendermos a gravidade do que está sendo dito. É o Santo Espírito de Deus. Nós somos a habitação do Santo Espírito de Deus. Nós somos subordinados ao Santo Espírito de Deus. Por isso, não cabe piada com o nome dele. Não cabe brincadeira com as línguas estranhas. Não cabe simulação de profecias. Não cabe fazer gracinhas como se nós mandássemos nele como se ele fosse um poder controlável ou manipulável. Não, isso não existe. A vida cristã, a vida espiritual, é diferente de um desenho, de um anime. Um cristão não faz um Kamehameha. Um cristão não tem poder para controlar o Espírito Santo. É o Espírito que nos controla. Porque ele não é poder. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. É Ele que determina o que a sua igreja vai fazer. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Então é importante que todo cristão, seja ele pentecostal ou não, tenha consciência disso. O Espírito Santo é o Senhor e é Ele quem determina, e a sua glória não deve ser dividida com ninguém. Não existe isso de Robson sapatinho de fogo, Robson boca ungida, Robson profeta daquilo, aquilo outro. A glória é dele. Nós somos vaso. O que importa é o líquido que está dentro do vaso, não o vaso. É importante termos consciência de que importa que Deus cresça e nós diminuamos. Para que a glória seja dele, para que a obra seja perfeita e seu resultado seja alcançado. Que Deus tenha piedade de nós, daqueles que brincam com o Santo Espírito de Deus. Porque com Deus não se brinca. Que possamos buscar a face do Senhor. Que possamos nos alegrar na presença do Senhor. Que possamos nos render à vontade do Senhor que habita em nós na pessoa do seu Espírito Santo. E que sejamos sensíveis à sua voz. E possamos ouvi-lo dizer: prega, clama, ora, ajuda, interceda, faça a minha obra. Vai, porque Ele nos envia. Fique com Deus e até uma próxima caminhada. Bom, vamos agora às dicas literárias. Eu tenho 3 dicas para vocês aqui. A primeira delas é esse aqui, um clássico. Teologia Sistemática de Stanley Horton, um autor pentecostal, e que nesta obra ele trabalha bastante a questão da pessoa do Espírito Santo e da ação do Espírito Santo. É uma obra que eu recomendo bastante. Tem um outro livro dele que eu acho que já trocou de nome, vou deixar aqui na descrição o link correto com o nome correto, que é esse aqui. A Doutrina do Espírito Santo, que assim como a Teologia Sistemática, é um livro que fala da pessoa, das ações, da obra do Espírito Santo na vida do cristão. Por fim, um autor luterano, que é Michael Welker.
apesar do nome brasileiro, O Espírito de Deus, Teologia do Espírito Santo. São 3 obras muito boas falando acerca da pessoa do Espírito Santo e acerca de como deve ser o relacionamento do cristão com a terceira pessoa da Trindade. Fiquem com Deus e até a próxima caminhada. Tchau, tchau.